Glória a Jesus. Aleluias. Eu quero dar continuidade nesse culto fazendo uma afirmação que é uma verdade absoluta. Olha, não existe nada errado em Deus. Em Deus está tudo certo. Ele é Deus, soberano, onipotente, onipresente, onisciente. Ele é o nosso Deus. Amém? Glória a Deus. Nós temos aqui um trabalho que é feito pela Nacheli, que é muito interessante. E se eu fosse você, entrava nas nossas mídias sociais para ver lá o que tem sido feito. Nossa igreja tem sido apresentada a um público que muitas vezes não vai chegar até aqui. E ela tem feito com muita galardia esse trabalho. Quantos contatos nós já temos? 4.500. Não caberia aqui dentro dessa sala. Amém? Então nós estamos expandindo. Expandindo aquilo que nós cremos. Nós cremos na palavra de Deus. Nós cremos que nós estamos a cada dia avançando em Deus. Progredindo, prosperando em Deus. E Nacheli sempre pede para a gente fazer um videozinho chamando a igreja para o culto. E eu fico assim, é certo, é correto, mas eu fico sempre pensando, chamar a igreja para o culto? Porque a palavra diz assim, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É interessante que os católicos, eles têm que bater o sino, pem, 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 para chamar para a missa. Mas se eu sei que a missa é 7 horas, e alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor, eu tinha que fazer o quê? Eu tinha que me preparar para a missa e estar lá antes de 7. E não seria necessário que um sino me avisasse que haveria uma missa. Mas isso não é exclusividade dos católicos, não. Os islâmicos também. Eles chamam o pessoal do Islã para 3 vezes por dia estar orando. Mas eles têm que ir nos minaretes e anunciar, olha, está chegando a hora da oração, se prepara, que vai chegar o momento da oração. A primeira, a segunda, a terceira oração. Então, também não deveria ser necessário isso, porque se eu sei que na minha fé, na fé deles, lá, eles creem em 3 orações voltadas para os seus templos, não era necessário que fosse avisado o minarete, está chegando a hora. E nós também não deveríamos ter que fazer vídeos chamando a igreja para o culto, porque se o culto é 19 horas, se o culto é 9 da manhã, se o culto é 20 horas, nós sabemos disso e nos preparamos, porque nós nos alegramos de estar na casa do Senhor. Amém? Você se alegra de estar na casa do Senhor? Aleluias. Mas ela me pediu e eu fiz. Eu gosto de estudar muito a respeito de muitas coisas, e eu, exatamente naquele momento, eu estava vendo as obras de Michelangelo, né? Michelangelo, aquele artista da Renascença, fantástico, e ele fez uma coisa, ele fez um afresco, que é Deus, quem já viu isso? A mão de Deus, buscando pela mão de Adão. E é tão interessante que, exatamente na hora que ela me falou, eu estava vendo isso, e me veio assim, pelo Espírito, Deus, ele está com o dedo, é tão interessante a sensibilidade daquele artista em captar isso. Deus, com o dedo quase forçado assim, tentando tocar em Adão, e Adão, sem fazer a menor força para encostar no dedo de Deus. Irmãos, é tão interessante isso. O Deus Todo-Poderoso, o Senhor que criou os céus e terras, que nos criou, nele reside tudo, ele é tudo, ele não precisa de nada, mas esse Deus, ele se dá por nós, ele se entrega por nós. Em todo momento, ele está estendendo a mão para nós, ele não recolhe a mão dele. E quantas vezes nós estamos tão intertidos com a nossa vida secular, com os nossos negócios, que nós nem sequer percebemos que ele está ali, a nossa mão nem se aproxima da mão dele. Mas esse é o nosso Deus, irmãos, é o nosso Deus que ele é amor, desculpem, e nos amar foi uma concessão dele. Ele desejou, ele quis. Eu quero o meu povo, eu vou criar o ser humano, e sobre esse ser humano, eu vou soprar o fôlego de vida e entregar para ele o meu amor. Era para ele ter
podia ele ter entregado para nós uma obrigação de nós o servirmos? Sim, ele é Deus. Ele podia ter forçado, dizendo, todos que eu criei são obrigados a me servir. Sim, ele é Deus, mas ele não quis assim. Ele quis nos amar e nos deu liberdade para cada um de nós decidir como nós queremos seguir nossa vida. Olha como que ele é longânimo, como ele é maravilhoso. Ele nos criou, nos mostrou que ele tem tudo para nós e mesmo assim ele nos deu liberdade para nós decidirmos nossa vida com ou sem ele. E ele é tão maravilhoso que se qualquer pessoa na terra disser, eu não quero servir a Deus, mesmo sabendo que essa pessoa está errada, ele respeita. Porque ele é Deus. Ele não precisa ser ditador. Ele não precisa ditar as coisas. Ele é tudo. Mas primeiro ele é amor. E ele nos ouve e nos aceita como nós somos. Então, é para isso que essa igreja está aqui. É exatamente para poder apresentar para mim e para vocês quem é Deus. Quem é Deus? Como ele nos quer, como ele nos deseja. Como ele, de todas as formas, ele se dá por nós em todo momento. Ele nos deu liberdade. Olha só, essa liberdade que nós chamamos de livre-arbítrio, se não fosse por essa liberdade, 1/3 dos anjos não teriam se rebelado contra Deus. É assim que está escrito em Apocalipse 12, não é? Apocalipse 12 está escrito que Lúcifer, agora Satanás, com sua cauda arrastou 1/3 das estrelas do céu. Essa 1/3 das estrelas do céu, essas estrelas são os anjos, mostrando que Deus deu livre-arbítrio até aos anjos. E é tão interessante que quando Lúcifer, Satanás, ele arrastou 1/3 dos anjos para segui-lo, houve então uma guerra nos céus. E Miguel e os seus exércitos de anjos lutaram contra o dragão, ao que o dragão, com seus anjos, revidaram. Eu pergunto, não bastaria Deus fazer assim? Sim. Estava acabada a rebelião. Mas ele respeita o livre-arbítrio de tudo que ele criou. Tudo. Ele é bom. Todo o tempo. É tão interessante que, contudo, eles não foram suficientemente poderosos e dessa maneira perderam o seu lugar nos céus. Se não fosse essa liberdade que Deus concede a nós, o livre-arbítrio, o que aconteceria? Seguramente, Adão e Eva não teriam decidido desobedecer a Deus e seguir o diabo. Eles só puderam fazer isso porque eles tinham liberdade concedida por Deus. Se não fosse o livre-arbítrio, essa liberdade que Deus nos concedeu, Judas jamais teria traído Jesus. E muito menos o povo teria dito, solta Barrabás e crucifica Jesus. Então existe sim uma liberdade que Deus nos dá para decidir nossas vidas, se com Ele ou sem Ele. E Ele respeita. Ele respeita. Ah, mas existe uma vertente teológica que diz, sim, existe uma vertente teológica que diz que Deus determina todas as coisas e predestina alguns para a derrota. Mas se Deus fosse assim, se Deus agisse assim, ele não seria amor. Ele não seria amor. Ele não seria justiça. E ele seria exatamente igual ao diabo. Porque se um Deus cria alguém para a derrota e alguém para a vitória, ele é injusto. Por que ele criou esse aqui para a derrota? Não, nós não aceitamos esse Deus. O nosso Deus é um Deus bondoso. Um Deus bondoso que em todo momento se apresenta para nós, a sua mão tentando nos alcançar, o braço de Deus está estendido para nós todo o tempo. Ele não recolhe o braço. Ele está com a mão estendida para nós.
Esse é o Deus que nós cremos. Esse é o Deus que nos faz avançar a cada dia. Cremos no Deus poderoso, no Deus soberano, no Deus que também é Pai de amor e é justiça. Nós cremos no Deus que é amor. Amor. Amor incondicional. Ele nos amou primeiro. Como eu disse, nós éramos iníquos, estávamos entregues às nossas iniquidades e pecados, mas ele não olhou isso. Ele não fez acepção, ele não disse, mas eles estão tão perdidos na iniquidade que eu, tão santo como sou, podia ter pensado Deus, eu não vou me misturar com a iniquidade. Não! Ele se entregou por nós, quando nós estávamos perdidos, e nos amou, e nos deu a chance de viver com Ele para sempre. É nesse Deus que nós cremos. Irmãos, nada que nós façamos, nada que aconteça, nenhuma circunstância, nenhuma ocorrência pode surpreender a Deus. Deus não pode ser surpreendido em nada. Nada que a gente faça vai pegá-lo de surpresa. Olha só, a religião que nos foi imposta pela sociedade onde nós nascemos, ela sempre nos levou a pensar que Deus é pego de surpresa. Imaginem, é como se Deus ali, quando Adão e Eva cederam ao diabo, Deus falasse, o que aconteceu? A criação que eu fiz, me negou e cedeu para o diabo. Eu agora estou perdido, o que é que eu faço? Não, eu tenho que criar um plano B de salvação. Não, Deus é. Em todo o tempo. Ele não tem plano B. Ele tem o plano dele. Deus, Ele controla. Ele está no nosso presente aqui. Como basta Ele querer, Ele já me vê no meu futuro com Ele. Amém? O seu futuro é com Ele? Amém. Aleluia! Ele já nos vê lá. Como da mesma maneira, Ele vê bem antes de nós sermos criados. Então Ele sabe. Ele sabe de todas as coisas, Ele é onisciente. Ele não é pego de surpresa. Nada que nós façamos pode surpreender a Deus. Nada. E exatamente pela liberdade que Ele nos deu, Ele sabe que, infelizmente, alguém que Ele criou, que Ele soprou nesse alguém o fôlego de vida, e que estendeu o seu braço para esse alguém, como estende para todos, que Ele não faz acepção de pessoas, Ele sabe que esse alguém, em determinado momento da vida, vai negá-lo e não vai aceitar viver com Ele. Ele respeita, mas Ele sabe que aquele, lá no julgamento final, vai ser julgado e condenado. Não que Ele tenha determinado. É porque Ele deu liberdade. Deu liberdade de ação. E Ele respeita. Então não existe isso de Deus gerar alguém. Esse eu gero para a morte. Esse seria um Deus falho, um Deus mau. Mas o nosso Deus é bom, todo o tempo. Amém? Glória a Deus por isso. Ele é soberano. Veja bem, Deus conhece tudo, tudo. O escritor de Hebreus, no capítulo 4, ele fala algo que todos nós já lemos em determinado momento e sabemos até de cor. O escritor de Hebreus, em 4:12, ele diz assim, que a palavra de Deus, ou seja, o próprio Deus, ela é viva e eficaz. E ela é capaz de penetrar ao ponto de dividir alma e espírito. Deus conhece o que está na nossa alma e o que está no nosso espírito. E segue aqui dizendo, e Ele é sensível para perceber pensamentos e intenções do coração. Nesse momento, o que está na sua mente, Deus sabe. Deus sabe o que você está pensando, Ele sabe qual é a intenção do seu coração. Ele sabe a intenção do meu coração. Ele sabe o que eu estou pensando. Ele é sensível para isso.
Ele sabe todas as coisas. E o escritor de Hebreus nos fala que não há nenhuma criatura incógnita, ou seja, escondida aos olhos de Deus. Absolutamente tudo está descoberto e às claras diante daquele a quem deveremos prestar contas. Esse é o nosso Deus soberano. Ele sabe tudo. Ele conhece tudo. Ninguém engana a Deus. Ninguém, por mais esperto que seja, por mais dissimulado que seja, Deus conhece todas as coisas. Ele sabe o que está na nossa mente. Ele está em todo momento, em todo lugar. Ele conhece tudo. Vejam bem, Isaías 46, 10, nos ensina uma coisa que é muito interessante, que desde o início ele faz conhecido o fim. Ou seja, no começo, ele já mostra o fim. Então, hoje, ele já mostra para cada um de nós que estamos aqui que o nosso fim é com ele. Mas não é o fim das nossas vidas. É o fim dessa lida terrena. E o início de uma vida que é eterna com ele. É isso que ele está mostrando para nós como igreja dele. Que hoje ele já nos vê com ele para sempre. Amém? A não ser que você não queira Deus. Mas se você está aqui é porque você quer Deus. E você jamais vai negá-lo. Até porque se você o negar, ele já sabe de antemão e ele não vai te mostrar um futuro com ele. Ele vai te mostrar um futuro muito diferente, que eu não gosto nem de citar, de tão ruim que será. Veja bem, desde o início faço conhecido o fim, desde os tempos remotos o que ainda virá, e o meu propósito ficará de pé. Ele é soberano, e farei tudo o que me agrada. Mas vejam só, a vontade de Deus é de acordo com a sua essência e caráter. Quem faz o rema aqui? Levanta a mão. Amanhã vocês... Acho que é amanhã, não é, Patrícia? Amanhã começa caráter de Deus. Oh, glória! Caráter de Deus. Conhecer com profundidade essa essência, esse caráter, que é imutável. Isso é maravilhoso. E na essência de Deus, o mal não faz parte. Então ele não pode determinar o mal para ninguém, porque não é a essência dele, não faz parte de quem ele é, o mal. Ah, mas Deus, ele determinou que o mal chegue a alguém. Isso é pensamento religioso antigo de quem não conhece a Deus. Porque Deus não determina mal para ninguém, porque nele não existe mal. Ah, mas como que acontece o mal? Se Deus é tudo, ele também é o mal. Não! Ele nos respeita. E se eu determino para a minha vida ser contrário à vontade de Deus, ele permite que a minha vontade seja satisfeita. E sou eu que me encaminho para o mal. E o mal nós sabemos quem é. Então Deus não cria o mal. Deus não envia o mal. Deus não pesa a mão. Irmãos, quanto tempo a igreja do Senhor ela foi fustigada com uma religião que dizia que cuidado, que Deus vai pesar a mão sobre sua vida e Ele vai trazer sobre você devorador, vai trazer sobre você pestes, mortandade. Isso é próprio de quem não conhece a Deus. Isso não existe em Deus. Deus não pesa a mão em ninguém, pelo contrário, Ele estende a mão para salvar, Ele estende a mão para prover, Ele estende a mão para conceder vitória. Ah, mas quem que faz isso? As minhas iniquidades. Se eu permito que elas assumam a minha vida, as minhas iniquidades vão me levar para um caminho de realmente, eu vou ter todo tipo de perda. Mas se eu estiver com Deus, a mão dele vai me colocar de pé sempre. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. E a gente pode perguntar, se Ele domina tudo, se Ele controla tudo, então por que Ele me criou? Eu queria que vocês abrissem comigo em Efésios 1, a partir do capítulo 12. Efésios 1, 12, Paulo nos ensina assim:
com o objetivo de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, você espera em Cristo? Então é conosco que ele está falando, com aqueles que são de Cristo. Sejamos o quê? Para o louvor da sua glória. Nele, em Cristo, igualmente nós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da nossa salvação, e também em Jesus crido, essa é a chave, a graça vem sobre nós, dom de Deus, presente de Deus, essa graça vem sobre mim e eu me vejo necessitado de quem? De Deus. E Deus me apresenta Jesus, a palavra da salvação, o evangelho, a boa nova para a minha vida. A sua vida agora pode ser mudada, porque a graça chegou sobre a minha vida. E agora a minha vida pode ser mudada. Como? No evangelho da salvação, a boa nova para nós. Qual que é a boa nova? Cristo. E quando eu creio em Cristo, eu me torno apto a quê? A viver com Deus para sempre. E seguindo aqui, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Patrícia, próxima vez que você lê o meu aqui, porque você falou isso hoje de manhã, falou agora à tarde. Nós somos selados, irmãos. Selados com o Espírito Santo da promessa. Para quê? Ele é a garantia da nossa herança para a redenção da propriedade de Deus, para o louvor da sua glória. Vejam bem, o Espírito Santo nos selou como propriedade de Deus. Mas é aí que a coisa começa a ficar estranha para a maioria do povo. Por quê? Porque o grande problema é que a nossa mente foi condicionada a não aceitar o fato de nós sermos servos. Ser propriedade de alguém afronta o meu pensamento de liberdade. Ah, mas você é servo? Deixa eu contar uma história para vocês. Eu tinha um amigão meu, nós fizemos o primeiro ano do Rema juntos. Quando nós, 2013, 2014 ia ser o segundo ano do Rema, e ele não fez a inscrição, não fez a matrícula, eu procurei e falei, irmão, você não vai fazer o Rema não? Não vai continuar não? Ele falou, não. Eu falei, por quê? Olha, a nossa vida aqui já é uma vida tão lutada, uma vida tão disputada, e eu vou ter que ir para o céu para ser servo. Eu vou ter que ir para o céu para lutar por pedra na coroa. Eu vou ter que ir para o céu para lutar por galardão. Eu não quero isso não. Eu falei, quem é que te colocou isso na cabeça, homem? Onde está escrito isso na palavra? O diabo é sordo, irmãos. Porque o diabo planta na cabeça do ser humano que ele é livre. Você tem que ser livre. Você não pode servir a ninguém. Olha só que interessante. Qual será a liberdade que nós desejamos? Ah, eu quero ser livre. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. É a palavra. Eu sou livre. Eu sou livre. Ah, mas eu quero ser livre. Mas qual liberdade que você quer? Porque a única objeção que Deus faz à nossa liberdade é não peques. Não peques. O que mais que Deus nos proíbe? Afora o pecado. Ele só disse para nós, não peques. O que Jesus disse para aquela mulher, a qual ele reconduziu ao caminho? Vai e não peques mais. Então a única objeção de Deus para conosco, para a nossa liberdade, se é que tem um limite, porque tem uma coisa também, se o homem desejar pecar, Deus aceita. É vontade dele. Respeita. Tenta resgatá-lo, mas a vontade soberana para a vida do homem é a vontade do homem. Lembre-se disso. A vontade soberana sobre a sua vida é sua. Deus não te força a nada. Ele apenas orienta. Entra pelo caminho que conduz à salvação. Eis que diante de vós coloco um monte de bênçãos e um monte de maldição. Escolhei, pois, a bênção para que vivas. Vejam só, o que Deus propõe para nós é só bondade.
é só correção, é só uma vida de sucesso, uma vida de avanço. Mas se o homem desejar, não, eu não quero, eu quero é maldição. Deus fala, a porta está aberta, mas você não quer entrar? Então, o nosso Deus é maravilhoso. O problema é essa questão da propriedade. Eu sou propriedade de Deus? Sim. Mas, pastor, eu quero dar minha vida à vontade, aquilo que eu quiser fazer, faça. Você é livre. Você é livre. Mas, na realidade, o que Deus proíbe de pecar? Ah, então você quer pecar? Irmãos, pasmem. Existem ocorrências no meio evangélico de pessoas tão abençoadas por Deus, pessoas tão cheias do poder da palavra, do poder de ensino da palavra, pessoas tão capacitadas por Deus, que em determinado momento falam assim, eu quero é começar a pecar. E Deus fala, não peques. Por que você está buscando isso que vai te levar para uma maldição, para a morte? Mas a pessoa fala, eu quero pecar. E Deus aceita. Eu creio que ele sofre muito com isso, porque ver um filho se perdendo, um possível filho, né? Mas ele respeita. Então essa questão da liberdade, eu quero dar direção para a minha vida. A melhor direção que eu tenho é a de Deus. A melhor orientação que eu tenho é de Deus. E ser propriedade de Deus é tudo que eu quero. É tudo que eu quero. Vejam só. Eu vou ler para vocês uma passagem lá de 1 Samuel 15. O que acontece? O povo pediu um rei, tinha lá Saul. Pena que a gente tem tão pouco tempo, né? Esse culto podia ser um culto assim, maior. Não podia? Mas eu vou seguindo. Na hora que vocês cansarem, vocês vão assim, pastor, cansei. Aí a gente vê como é que faz. Eu, por enquanto, vou falar. Bom, 1 Samuel 15, 22, o que acontece? Saul foi eleito rei pelo povo, ele era lindo, forte, a palavra diz que acima dos demais, ele se sobressaía em beleza, era um homem realmente desejável, do ponto de vista físico e estético e tudo mais, e Deus concedeu àquele homem autoridade e poder sobre o povo de Israel, e enquanto ele obedeceu a Deus, ele prosperou, e ele avançou, e o povo de Deus avançou, e foi vencendo, mas de repente ele falou, pera lá, eu sou o grande rei Saul, e eu estou aqui como propriedade de Deus, obedecendo a Deus? Não, quem vai ditar aqui agora sou eu sou rei. E de repente Saul começa a desobedecer à vontade de Deus, a gente sabe disso, ele decidiu desobedecer e afrontar a Deus, e Deus enviou o profeta Samuel, lá em 1 Samuel 15, 22, e Samuel declara a ele, Saul, agrada-se mais Deus com holocaustos e sacrifícios do que com a sincera obediência à sua palavra? De modo algum, a obediência é melhor que o sacrifício? E a submissão do coração, mais do que a gordura de carneiros. E ele continua dizendo, porquanto a rebeldia ou desobediência a Deus é como o próprio pecado de feitiçaria. Desobedecer a Deus é fazer feitiço. É se colocar nas mãos do diabo. A arrogância como o mal da idolatria. O que é arrogância? Eu já preguei isso aqui da última vez. É o egocentrismo. Eu sou o meu Deus. Olha só, daqui para cima, eu não, Saul, né? Não tem ninguém mais lindo do que eu. Não tem ninguém mais forte do que eu. Olha como que eu sou poderoso. Olha como que eu sou rei. Gente, eu sou muito bom. Arrogância. Egocentrismo. E Deus chama isso de quê? Idolatria. Ou seja, quando eu determino fechar os meus ouvidos à voz do Senhor e passo a pensar, quem vai ditar a minha vida sou eu não sou propriedade de Deus nenhum, eu não vou servir a Deus nenhum, porque eu sou livre, eu quero viver uma vida de liberdade, então Deus, quietinho aí, que quem manda aqui sou eu. Deus fala, feiticeiro, idólatra. Não é pesado?
Mas não é correto? Porque rejeitaste a palavra de Deus, ele também o rejeitou. Foi apenas sobre Saul. Nos leva a entender que o que nos afasta de Deus é a arrogância. Arrogância, olha só que interessante. Isaías 59. O braço forte de Deus não está encolhido que não possa alcançar-nos com salvação. Está sempre estendido. Nem o seu ouvido está tampado para que não possa nos ouvir. Então a mão dele está sempre estendida e os ouvidos voltados para nós, para nos ouvir. No entanto, são as vossas maldades ou iniquidades ou pecados ou rebeldias ou desobediências que fazem a separação entre nós e Deus. O que nos separa de Deus? O pecado. O pecado. O pecado de eu dizer, não, quem vai determinar a minha vida sou eu, não vou obedecer a Espírito Santo nenhum. Eu sei o que é melhor para mim. Portanto, viver ou não no pecado é uma opção que cada pessoa tem o direito de escolher. Mas, quando nós permitimos, e isso é livre-arbítrio, que é uma permissão minha, que uma metanoia aconteça na minha mente, uma transformação através do que está escrito na palavra, compreendemos que a nossa verdadeira liberdade está em sermos propriedade de Deus. Entendeu isso? Quando eu permito que essa palavra venha sobre a minha mente e me mostre quem é Deus, eu entendo que a minha liberdade, a minha vitória está nele, em ser dele. 1 João 3, João nos fala assim: vede que imenso amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos tratados como filhos de Deus, e na realidade somos filhos de Deus. Por esse motivo, o mundo não nos aceita ou não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Olha, ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas todavia, sabemos que quando ele se manifestar, e vai ser muito em breve, eu sei disso, vai ser muito em breve. Pastor, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 50 anos, não sei, mas vai ser muito em breve. Ele vai se manifestar. E aí o que diz a palavra, nós seremos o quê? Semelhantes a ele. Olha o que Deus quer fazer conosco. Vocês são meus, eu cuido de vocês. Ainda não se manifestou o que nós seremos, mas muito em breve nós seremos o quê? Aquilo que era o projeto inicial. Imagem e semelhança de Deus. Imagem e semelhança de Deus. É a palavra que está dizendo que nós seremos semelhantes a Ele. Muito em breve. Então, que segurança nós temos em sermos de Deus? Nós viveremos na glória. Numa glória absoluta. E não vai demorar muito. Glória a Deus por isso. Para nos fazer compreender quem Deus é, Ele se fez homem em Jesus Cristo. Amém? E Jesus veio para nos ensinar quem Deus é e quem nós somos em Deus. E agora eu pergunto, e quem nós somos em Deus? O que eu sou em Deus? O que você é em Deus? Eu respondo. Uma oferta viva no altar. Para louvor da sua glória. Irmãos, compreender isso para nós é fundamental. Quando eu venho à casa de Deus, eu não venho de qualquer forma. Quando eu me aproximo da casa de Deus, eu não chego aqui de qualquer forma. Eu sou uma oferta. Você é uma oferta. A gente chega à presença de Deus como uma oferta viva no altar.
Isso que nós somos, para honra e louvor da glória dele. Olha, é muito interessante. Você podia abrir comigo em Levítico 2? Levítico 2, em muitas passagens, vai dizer sobre as ofertas. E vai dizer assim, ó, logo no verso 2, no verso 1. A oferta terá de ser da melhor farinha. Sobre ela derramará óleo e colocará incenso. No verso 2 diz assim, dessa melhor farinha preparada. Preparada. Logo, abaixo diz assim, é oferta queimada, agradável aroma ao Senhor. E depois continua no verso 4, a melhor farinha será preparada. No verso 7, seja igualmente preparada. E no verso 8, que assim for preparada. E no verso 9, oferta agradável, aroma ao Senhor. E no verso 11, nenhuma das ofertas que oferecerdes ao Senhor será preparada com fermento. O que Levítico está me dizendo? Que eu sou uma oferta, eu devo me preparar para o Senhor. Eu subo à casa do Senhor para me entregar a Ele. O que diz lá em Romanos 12:1, irmãos? A gente precisa que a gente pare para pensar na palavra. Portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus que apresenteis os vossos corpos ou o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto espiritual. Esse é o nosso culto, ele é espiritual. Eu não subo à casa do Senhor secularmente, eu não subo à casa do Senhor apenas em carne e osso, eu subo como uma oferta santa e agradável a Ele, que é o meu culto espiritual. Eu subo à casa do Senhor, eu me preparo, Senhor. Como que eu me preparo? Eu me preparo em oração, eu me preparo santificando a minha vida, uma palavra que parece um tabu, ser santo, mas não é, é uma obrigação para nós buscar santidade. Eu busco santidade, eu me preparo, para quê? Para ser uma oferta que quando eu chegar diante de Deus, e você não está aqui diante de um homem, eu estou aqui apenas como boca de Deus, mas quem está aqui junto de cada um de nós é o próprio Senhor, recebendo a nossa oferta. Senhor, eu estou aqui como oferta viva no seu altar. Conhecer isso é básico para nós, irmãos, é profundamente básico, porque eu não subo à casa do Senhor para fazer pedidos. Pedido eu posso fazer em qualquer lugar. Pedido eu posso fazer no meu quarto, eu posso fazer no meu trabalho, eu posso fazer dentro de um ônibus, dentro de um carro, eu posso estar orando e pedir ao Senhor, e Ele não está com os ouvidos tampados, não, Ele está com o ouvido aberto para me ouvir na minha necessidade, e a mão dele está estendida para me abençoar. Mas quando a gente sobe à casa de Deus, imagine, havia ali o templo e todo o povo caminhava para o templo para quê? Para chegar e adorar ao Senhor no templo, levando as suas ofertas. Oferta preparada. Nós somos oferta preparada, irmãos. Nós nos preparamos para o Senhor. A gente se santifica, a gente lê a palavra e não é apenas pegar e falar assim, amém, glória a Deus. Não, é meditar no que está escrito aqui, porque aqui está a nossa vida. Aqui está todo o caminho de acesso a Deus. Aqui está a revelação do Cristo vivo, o Cristo que nos salvou. Aqui está a vontade de Deus. Aqui nessa palavra está o código para você avançar, crescer, prosperar, ser a pessoa mais influente da terra. Está tudo aqui mostrando. Mas infelizmente o povo de Deus não está lendo a palavra de Deus. Muitos não estão lendo a palavra. Pastor, mas nós temos que ganhar a vida. Deixa eu te dizer, Flávio falou muito sobre isso aqui de manhã. Nossa vida já está ganha, irmãos. Nele. Porque se não for o Senhor que edificar a casa, em vão vigia o sentinela. Se não for o Senhor abençoando, ai de nós. Ah, mas eu tenho intelecto. Temos nada.
Não passa desse teto. Então nós somos oferta viva no altar. Eu me preparo como oferta e chego diante do altar e me entrego. Irmãos, isso é muito interessante. Olha só. Quem já ouviu aquela música aqui, que Patrícia canta muito bem, os demais cantores cantam muito bem aqui na igreja, diz assim, eu me rendo, eu me rendo. Quem já ouviu? Tem outro que fala, eu me entrego. Então eu falo, recebe tudo. Não é assim? A gente canta, né, irmãos? Quase que o ar ter falta. Recebe tudo, Senhor. A gente canta. Só que, mais uma vez, Hebreus 4, ele é sensível para perceber pensamentos e intenções do coração. E ao sondar os pensamentos e intenções, e agora eu devia começar a pregar, mas o tempo não vai dar. Domingo que vem eu vou continuar pregando e vai ser continuidade, tá? Parte B, mas ainda tem um pouquinho de tempo, nós vamos seguir lá. Ai, glória a Deus, desculpem. Ao sondar os pensamentos e intenções do coração, o Espírito Santo encontra uma boa parte de nós algo que precisa ser tratado. O que impede o homem de chegar na casa de Deus como oferta viva no altar? O que nos impede? Só uma coisa. Jesus falou muito sobre salvação, mas falou muito mais sobre isso. Vejam na palavra. Mamon. Mamon. Jesus, só de parábolas foram 20, tratando de como nós devemos subjugar mamon em nossas vidas. A única força capaz de impedir que eu seja uma oferta viva é mamon. É muito interessante. Eu me rendo, eu me entrego, recebe tudo o Senhor, mas não toca no meu mamon. No meu mamon, não. Veja só, Jesus percebia isso. Lucas 18. O caso daquele jovem de qualidade. Flávio, 2 horas da manhã, eu estava meditando nisso aqui, você foi lá em casa e pegou e pregou de manhã. Aquele jovem, ele era líder, irmãos, ele era gente importante no templo, ele era riquíssimo, e ele chega na sua empáfia e ele acha que ele pode bajular de Jesus. Ele já chega e fala assim, bom, rico eu já sou, tenho posses, sou alguém importante, líder, mas eu vou chegar e vou dar uma polida ainda nesse negócio. Bom mestre, Jesus falou, por que você me chama de bom? Bom é só um, Deus. Jesus já quebrou aquilo ali. Aí Jesus falou, sabe os mandamentos? Sei. Não adulterarás. Interessante Jesus. E logo nisso, né? Não adulterarás. E o adultério, uma das formas de adultério é servir a mamon e não a Deus. Apocalipse fala muito disso. Não matarás. E matar tem muitas formas de matar. A gente mata com a língua, a gente mata com atitudes, a gente mata de diversas formas. E a Bíblia fala, não mate. Não furtarás, aqui eu nem preciso entrar em detalhes. Não dirás falso testemunho, mentira, fofoca. Olha onde que Jesus tocou. Honra teu pai e tua mãe. Isso é básico para que se vá bem em tudo que empreender. E o jovem disse, a tudo isso eu tenho obedecido desde a minha adolescência. Peguei Jesus. Quero ver agora onde que ele vai comigo. Jesus disse assim, te falta uma coisa, e é fundamental. O quê? Vende tudo que você tem, reparte o dinheiro entre os pobres e ganharás um tesouro nos céus. Depois de seguir ao seu Deus Mamon, vem e segue-me. Foi isso que Jesus falou. E aquele jovem falou, semblante abatido, tchau. Não posso.
Não posso porque o meu Deus Mamon é maior do que você. Na realidade, Jesus não quer que ninguém venda tudo que tem. Mas Jesus, ele falou, eu sei o quanto que ele ama Mamon. Então, despreza Mamon e vem e me aceita e me segue. Mas ele não conseguiu desprezar Mamon. Em outra passagem, ele percebeu que havia corrupção. Vocês lembram lá de Mateus 21, quando estavam ali no pátio do templo e estavam ali comprando e vendendo, e Jesus expulsou todos que ali estavam e também tombou a mesa dos cambistas e as cadeiras dos comerciantes de pombas. É interessante que cambista vem de colubistes e colubistes vem de colubos. O que é colubos? Era a menor moeda que tinha no sistema monetário hebreu. Sabe aquele negócio? Eu tenho uma nota de 200 no bolso. Soma de 200 é muito dinheiro, né? Ô cambista, troca para mim por 10 notas de 20 que eu vou entregar 20 no gasofilácio. Não é pelo valor não, irmãos, mas é pela intenção do coração. É muito interessante. Recebe tudo, mas 200 não, 20. Escavações em Israel descobriram, eu estive lá inclusive numa cidade que chamava Columbário, e lá tinha diversos locais onde se criavam pombas. Interessante que não era o povo de Israel que criava, não, eram moabitas. Não tinha nada a ver com o templo, mas eles criavam pombos e levavam para o templo. Lógico que havia pombo ali, que era pombo doente, machucado, com a asa quebrada, com a perna quebrada, mas eles levavam assim mesmo, sabe por quê? Eles diziam assim, pode levar tudo, chega lá, o povo vai olhar assim, quanto que é essa pomba? Essa pomba é R$200. Cara, hein? Será que Deus merece isso? Não, mas eu tenho uma aqui com a perna quebrada. Quanto? Ela é 20. Me dá essa. Tá bom. Vou oferecer essa. Não foi pelo valor, mas pela intenção. Olha o que diz aqui. Em Malaquias 1:8. Quando ofereceis em sacrifício um animal cego, isso não é errado? E quando ofereceis animais aleijados ou doentes, também isso não é errado? Ora, vai e apresenta ao vosso governador humano, e será que ele ficará feliz com tal presente? Ele terá satisfação em atendê-los? Questiona o Eterno Poderoso. O que ele está dizendo aqui? Vem cá. Tenta pagar o imposto pela metade. O governador humano vai deixar? Uma pomba com a perna quebrada? Não. Ele vai dizer, você está na dívida ativa. Tenta entrar num ônibus que está um horror, R$6,90, né? E falar assim, não, eu só vou pagar 4. Não, você vai ter que descer. Se o governador desse mundo, que nós sabemos quem é, não aceita coisas que não são realmente de valor, por que Deus tem que aceitar? Se eu me esforço para me adequar ao sistema imposto por esse sistema mundial desse mundo, eu vou desprezar a Deus? Eu vou deixar de obedecer a Deus? Eu vou oferecer qualquer coisa para Deus? Não. Não. Malaquias demonstra que a oferta não era de coração, mas sim por obrigação. E por obrigação, irmãos, Deus não aceita. Não havia sinceridade. Eu vou começar a encerrar, o grupo de louvor pode subir. Eu quero dizer aqui uma coisa. Barnabé havia vendido toda a sua herdade e ofertado tudo aos pés dos apóstolos. E a palavra fala em Atos 5 que, entre mentes, um certo homem chamado Ananias chegou ali, nós sabemos o caso. Eles venderam uma propriedade e falaram assim, olha,
vai ficar. Nós somos pessoas bem vistas na igreja. Vai ficar meio estranho, porque Barnabé, ele entregou tudo que ele tinha. Se nós entregarmos só uma parte, nós vamos ficar menores que Barnabé. Então vamos dizer o seguinte, nós vendemos por 100, vamos dizer que foi por 50 e vamos entregar só 50. Esse foi o erro. Não foi pelo valor. Deus não precisa de dinheiro. Deus não precisa. E eu vou dizer uma coisa. Oferta safirada, o gasofilácio da igreja também não precisa. Sabe por quê? Porque Deus tem nos prosperado muito, irmãos. E nós temos recebido uma palavra que é a palavra da verdade. Nós conhecemos o caráter de Deus, quem Ele é. E não vai ser mamon que vai nos impedir de ter um relacionamento perfeito com Deus. Então nós seremos sim uma oferta viva no altar. Nessa igreja vai ser oferta viva no altar, autênticos diante de Deus. Eu tinha muita coisa para falar ainda, eu tinha para falar sobre tantas coisas, irmãos. Mas essa é a única razão de Deus ter instituído dízimo e oferta. Foi para nos dar a oportunidade de eu afirmar para mim mesmo, não para Ele, mas para mim mesmo, que eu sou honesto para com Deus. Amém. Para isso existe dízimo e oferta. Não é pelo valor, não é pelo dinheiro. É para mim chegar com o coração limpo diante de Deus e falar comigo mesmo. Eu sou honesto para com meu Deus. Porque Ele tem me abençoado muito. Ele tem se dado por mim, não tem nos faltado nada. Irmãos, eu pergunto aqui, eu sei que a vida é uma vida de lida, uma vida de dificuldades. Eu sei que todos nós, por causa de Adão, temos que ganhar o nosso dia a dia com o suor do nosso rosto. Mas eu pergunto, a quem aqui Deus tem desprezado? A quem aqui Deus não tem? Daqueles que buscam, porque Ele quer ouvir. Ele quer ouvir. Às vezes nós somos tão senhores de nós mesmos que nós retemos até aquilo que é a nossa necessidade e não falamos com Deus. Mas Ele quer ouvir. Ele quer que nós cheguemos para Ele e dizemos: Pai, o Senhor é maravilhoso e tem essa questão na minha vida, mas eu sei que o Senhor tem poder. E a Bíblia diz que Deus pode. Deus pode. E Ele quer ouvir. Nós chegamos com honestidade diante dele e dizer: Pai, eu preciso dessa bênção, e eu sei que ela já é minha, porque o Senhor é o meu Pai. Então eu vou lançar louvores ao teu nome, eu vou lançar ações de graça, para que todos vejam a sua operação na minha vida. Irmãos, esse negócio de mamon ficar nos separando de Deus acabou. Acabou. Mamon é vencido em nossas vidas. Deus não vai deixar faltar nada. Na honestidade para com Ele, na sinceridade para com Ele. Não como Ananias e Safira, não como aqueles que chegavam lá e escolhiam somente as ofertas manchadas, machucadas, aleijadas, as de menor valor, para entregar qualquer coisa para Deus. Não, nós somos a oferta viva no altar do Senhor, e é nós que Ele deseja. Ele deseja a nossa vida. Nós, com entendimento, nós estamos crescendo, prosperando e progredindo, fundamentados na palavra. Mas é preciso que nós conheçamos também essa vertente da palavra, que é: mamon não manda na minha vida. A minha vida, eu sou propriedade de Deus e me ofereço a Ele como oferta viva no altar. E Ele me recebe, me acolhe, me toma nos braços e fala: filho amado, aqui está a minha bênção para você. Esse é o nosso Deus. Você está vivendo esse Deus? Aleluia, se coloque de pé e vamos adorá-lo. Glória a Deus.